é o deputado Alencar Santana. Deputado Alencar, eleito pelo Estado de São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores, também um lutador social, defensor dos direitos do povo brasileiro. E é com muita satisfação, Alencar, que eu passo a palavra a Vossa Excelência para fazer uso nesta audiência pública em defesa dos povos indígenas do Brasil. Obrigado, presidente Valdenor. Eu estava aqui acompanhando, mas tive que ir na outra comissão usar a palavra na reforma administrativa. Quero aqui cumprimentar o presidente, parabenizá-lo por essa audiência importantíssima, com certeza histórica, e no momento importante da luta dos povos indígenas, aqui não só contra o Congresso em geral, especial o governo federal, e pela pauta que há no STF em relação ao marco temporal. Cumprimentar todas as lideranças que aqui estão, parabenizá-las pelos depoimentos, pelas falas. Eu escutei aqui da senhora Patrícia, do cacique, de mais alguns, e de fato é um belo retrato e, sem dúvida alguma, falas marcantes, muito fortes e emocionantes. Seria bom se os ministros que vão agora decidir sobre o marco temporal ouvissem todas essas lideranças, seus representantes, e pudessem ter a sensibilidade de entender o que está acontecendo. Porque, olha só, presidente, nós estamos diante de um governo que, sem dúvida alguma, ataca todo brasileiro e toda brasileira, em especial os mais humildes, né, os mais pobres, os trabalhadores e as trabalhadoras, os negros, né, a comunidade LGBT, as mulheres, a juventude, um governo que destrói o nosso Estado, mas fortemente agride os povos indígenas e não tem vergonha sequer de esconder. O povo indígena que é atacado desde que o homem branco chegou aqui na nossa terra, os governos a posteriores sempre tentaram pelo menos fingir. Agora o governo admite que ataca, quer retirar direitos e assim assume, e não entende também que não só está atacando os povos indígenas, mas toda a natureza, todo o ecossistema, e no momento onde o mundo sofre e percebe, e mais do que isso, sente os efeitos das mudanças climáticas, atingindo todos e todas, e não é só no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, o mundo inteiro, com coisas totalmente opostas ou mais graves do que aconteciam anteriormente. Isso é reflexo da própria ação humana, e uma ação humana que, mais uma vez, quer condenar, quer agredir, quer devastar, quer permitir o garimpo, a contaminação, né? São cenas tristes, desagradáveis, horríveis, e que deveriam chocar qualquer pessoa que se diga, né, um ser humano. Mas parece que nós temos no governo atualmente alguém que não se classifica nessa categoria. E aqui também nesse parlamento alguns representantes. E olha só, senhoras e senhores, a contradição. Olha só a contradição com aquilo que foi votado recentemente por esse parlamento sobre a regularização de fundiária e aquilo que querem votar no STF em relação ao marco temporal. Lá está dizendo que só pode ser considerado, se assim for decidido, né? Para concluir, presidente, peço mais um tempinho, se possível, sei que eu sou o último, né? Mas se me permite. Lá no STF está dizendo que só poderá ser considerada a terra dos povos indígenas se eles estiverem até lá, nessa posse, até 88, para regularizar. E aqui aprovaram que os homens brancos podem ter a regularização de suas terras ocupadas recentemente, mesmo em áreas verdes de proteção, com uma ocupação recente, com o projeto da regularização fundiária. Olha só a contradição. Quer dizer, para os povos indígenas, cuja ocupação na terra aqui é secular, é antiguíssima, é um povo originário, quer delimitar o tempo, sob pena de não ter o direito à sua demarcação. Aqui, ao contrário, para facilitar ocupantes, invasores nesse caso, grandes fazendeiros, garimpeiros, que estão ocupando terra, sabendo que são terras irregulares e devolutas, estão dizendo, não, pode ocupar, mesmo que seja um ano antes, e depois a gente regulariza e passa para vocês. E não é uma porção pequena, é uma porção grande. Isso para demonstrar contradição
e que esse governo tem um lado, assim como parte desse parlamento. Eu tive, infelizmente, hoje aqui o debate é sobre todos os ataques dos povos indígenas que sofrem. Eu, naquele dia que houve uma violência, no mês passado, eu estava chegando à Câmara, fui o primeiro deputado a presenciar o lançamento de bombas, de aquela violência. Aconteceu uma tragédia ali, e aconteceu uma tragédia aqui na porta da Câmara. Depois chegou o deputado Reginaldo, depois outros deputados. Fomos socorrer também um indígena que estava ali com gás lacrimogêneo, chegou o socorro à Defesa Civil, e mesmo assim os policiais continuaram jogando do nosso lado bombas, depois apontando armas. Quer dizer, um absurdo para ver como o Estado, o poder público, está tratando uma parte da sua população, e nós não podemos permitir. Temos que deixar bem claro que todos são iguais, e se houver diferença, a diferença seria a maior para eles, porque é quem está aqui há mais tempo e é quem vive em sintonia com a natureza, e não nós que porventura agredimos a todo momento, praticamente a todo dia. E para finalizar, parabenizar todos vocês que aqui estão vindo de diversos cantos do país, e tenho certeza que teremos aí uma nova grande manifestação pacífica, como é do princípio do povo indígena, mas pressionando, alertando e sensibilizando, nesse caso o STF, para que defina favoravelmente a eles. Obrigado, presidente, mais uma vez, parabéns. Obrigado, deputado Alencar, Vossa Excelência, que é um defensor intransigente das causas indígenas aqui nesse parlamento.